Claro. E nada melhor do que para falar sobre o tema de unificação de segurança pública, que a OAB, doutor Denilson da Silva, o senhor tem 15 minutos na tribuna. Bem, primeiramente, boa tarde a todos, nobre deputado que preside essa sessão. Na pessoa do senhor, cumprimento todos os outros presentes, nobre excelência, doutor Edilson, prazer vê-lo aqui. O tema em xeque, ele é muito, penso eu, que ele é muito sensível. A OAB, ela tem um posicionamento sobre o tema. Fui escolhido para estar aqui hoje pelo próprio presidente da subseção, tendo em vista ser participante ativamente na área penal, processual penal, e participar diretamente da Comissão de Direito Penal em Assuntos Penitenciários da OAB. E sempre acompanho as discussões acerca do tema, e entendeu ele por bem vir representá-lo, e espero aqui contribuir com toda essa discussão. Bem, há no âmbito nacional algumas PECs que tentam resolver esse grande dilema, que é trabalhar duas polícias em âmbito nacional, militar e civil, como é assim em todo o território nacional, usando como paradigma outros estados, outros países, que não detêm tal modelo. Outros detêm esse modelo, mas com a ideia do ciclo completo. Mas algumas dessas PECs propõem o fim da desmilitarização da polícia, outra unificação, enfim. A unificação, então vamos tentar tratar aqui sobre o tema, porque pensar a segurança pública, pelo menos esse já é um posicionamento meu, pensar a segurança pública através de si próprio, através da sua própria instituição, eu penso que é muito complicado, porque o seu olhar vai estar sempre viciado, ou, não sempre, um pouco contaminado. Não é verdade? Porque você vai olhar a sociedade através de si próprio ou através da sua própria instituição, das suas prerrogativas e daquilo que você busca para si. Prerrogativa é poder, poder é investimento e assim por diante. Então, penso eu que a segurança pública ela tem que ser observada através da lente do cidadão, porque é ele que diariamente sofre as mazelas de um Estado inoperante e muitas vezes deficiente. O cidadão é que, quando sai às ruas, tem que se blindar, tem que cercar a sua casa com cerca elétrica, ele é um prisioneiro dentro da sua própria casa, não é? Diariamente, quando eu saio à rua, e isso em conversa, inclusive ontem em conversa com a minha esposa, eu não vou de carro para a academia, porque é muito perigoso, eu vou esperar uma carona para ir e voltar, ou seja, nós não podemos andar mais na cidade de carro com medo de parar e ser assaltado, como vem acontecendo diuturnamente na orla da Lagoa Paulina. O modelo polícia militar, polícia civil, com unificação, hoje, da maneira que temos os modelos jurídicos próprios, penso eu ser muito difícil, mesmo porque nós temos uma polícia militar, que deve observar as leis próprias militares. Estão sujeitas ao Código Penal Militar. O policial civil, não. Então, como seria essa unificação? O policial militar estaria sujeito, dentro do âmbito de uma mesma organização, ao Código Penal Militar e ao Código Processual Militar, e o policial civil ao Código Penal Comum e ao Código de Processo Civil Comum? E em caso de infrações concorrentes, onde os dois cometessem um crime,
Um ia para uma competência, um para outra justiça. Então, para ver essa unificação, penso que saída seria a desmilitarização. Não que eu, já faço a ressalva, tenho para mim como a desmilitarização uma saída. Então, baseado em tantos questionamentos, o major Lázaro expôs muito bem que, para se criar um modelo de polícia unificada, nós teríamos que praticamente resetar o Estado. Toda a estrutura da Polícia Militar, Justiça Militar, né, servidores concursados militares, deixarão de ser militares, deixarão de ser concursados, serão aproveitados em outras áreas, enfim, em outros tribunais, em prefeitura, haveria uma migração? Como se faria isso? As estruturas da Polícia Militar e da Polícia Civil, que são estruturas relacionadas à formação, estruturas de ponta, como faria isso? Criaria-se uma estrutura própria? Pois eu bem observei no projeto de lei ofertado e que nos foi disponibilizado ali, que seria criada uma estrutura. Quem vai pagar essa conta? Um ente pode criar despesa para outro ente? Legalmente, não. Um ente pode criar despesa sem receita? Não. Então, nós temos que tentar dar soluções, porque pergunta a sociedade já tem demais. Cabe ao Estado, sim, se fortalecer e dar essas respostas para a sociedade. A polícia unificada. No Rio de Janeiro tivemos, essa semana, a notícia que uma criança estava brincando com uma granada no morro. E essa granada explodiu. A polícia unificada vai fazer com que essa granada não esteja lá? É isso que a sociedade quer saber. A sociedade não quer saber se quem está atendendo a ocorrência na casa dela é um soldado, ou o delegado regional, ou o comandante geral, ou o Papa. Ela quer ser atendida. Ela quer ter o problema dela resolvido. Então, para se haver esse debate sobre essa unificação da polícia, primeiro, penso eu, que temos que deixar muito bem definido essas balizas. Tem de haver segurança jurídica para as partes envolvidas. E não simplesmente debater por debater. O Major Lázaro disse o seguinte, que em Santana de Pirapama, o exemplo recorrente foi utilizado aquela cidade, né, por ser uma cidade com tamanha circunscrição territorial, que detém poucos militares. E esses militares são deslocados para a comarca de Sete Lagoas, para se fazer o registro da ocorrência, na verdade, para entregar à autoridade competente, isso é verdade. Mas essa fusão ou essa incorporação de prerrogativas, de competências, na verdade, também é a solução? Penso eu que a discussão do ciclo completo, da forma tal qual como ela está posta hoje em dia, e as autoridades aqui afins ao tema, têm muito mais condições de discutir sobre ele e sobre os pontos sensíveis dele do que nós, né? Mas penso eu também que o ciclo completo deve ser levado à discussão da sociedade. A sociedade quer isso, já que a sociedade pode discutir sobre a unificação da polícia, por que a sociedade não pode discutir sobre o ciclo completo? Vamos todos discutir sobre o ciclo completo. Qual será a competência? Vai ser só infrações penais de menor potencial ofensivo? Será crimes dolosos contra a vida? Não sei. Então, eu até busquei os informativos sobre tal assunto, busquei no site da própria Polícia Militar, antes de vir para aqui, e vi, inclusive, a Polícia Militar, em seu site, conclamando a sociedade civil sobre o tema, participar sobre o tema,
Então, nos dê informação. Nos dê informação sobre esse tema, para que possamos, quem sabe no futuro, estarmos aqui discutindo também sobre isso, mas com as informações, com todas as informações, para podermos ter a mesma condição que o nobre major e o nobre delegado, discutir com tamanha propriedade. Também sou testemunha, por militar na área, que a Polícia Militar faz o seu valioso trabalho, um trabalho extremamente valioso, a Polícia Civil da mesma forma e o Judiciário da mesma forma. Houve uma crítica aqui, na fala inicial do Major Lázaro, que gostaria que tivesse aqui um promotor, um juiz. Também acho. O nobre magistrado aqui se encontra e vai poder fazer uso da palavra e dizer o que ele acha sobre o tema. Mas também o representante do Ministério Público deveria estar aqui se fazer presente, concordo plenamente. Mas também sou testemunha que já comecei a fazer audiência 1h30 da tarde e saí 8 da noite. E não era a única audiência do dia. Tinha mais audiências. Várias vezes já passei 10 horas da noite, a luz do gabinete do doutor Edilson estava acesa, do doutor Evandro estava acesa, em audiência. Já participei de júri de 2 dias. Então, várias vezes, inclusive, já fui despachar, tanto com o doutor Edilson quanto com o doutor Evandro, e em uma oportunidade, foi até com o doutor Edilson, e aqui tomo liberdade de expor, que inclusive cheguei na OAB e disse isso ao presidente. Falei, olha, fui despachar com o doutor Edilson, cheguei lá na mesa dele, eu não conseguia ver ele. Ele teve que afastar um pouco os processos, pois a mesa dele, uma mesa em U, e essa mesa em U, computador e o resto, tudo processo. Uma pilha de processo. Então, penso que o Judiciário também presta seu valioso trabalho a toda a sociedade, o Ministério Público também. Agora, claro que as instituições devem ser aprimoradas. No governo anterior, do hoje senador Aécio Neves e senador Anastasia, aqui não quero levantar nenhuma bandeira política, longe disso, mas foi proposto um modelo de integração das polícias. Inclusive, foi nessa época que criou-se o REDS, o Registro de Estado de Defesa Social, para haver essa comunicação, essa melhor comunicação entre os entes. E também foram criadas as AISPs, as Áreas Integradas de Segurança Pública. E eu realmente gostaria de saber, até mesmo dessas pessoas mais capacitadas do que eu, que estão aqui presentes, afetas ao tema, o que aconteceu com essas AISPs? Por que eu não vi nenhuma AISP ser implantada em Sete Lagoas, formalmente e materialmente, e não apenas no papel? Porque sabemos que tem a AISP aqui. Mas por que ela não funciona? Lembro bem que um dos projetos, me corrijam se eu estiver errado, era de fazer onde hoje a Delegacia de Furtos e Roubos, a antiga cadeia pública de Sete Lagoas, de ali ser uma AISP, e aí ele teria vários andares, onde teria ali a Polícia Militar, a Polícia Civil, enfim, trabalhando de maneira integrada. Por que não, já que a unificação, dentre as explicações... Conclui, por favor. Claro. Dentre essas explicações, já que essa unificação é tão difícil, por que não integrar essas forças? Fazer com que essas forças trabalhem em maior entendimento, em consonância, buscando o fim maior, que é a prevenção, a repreensão, mas sim a tranquilidade social. Então, humildemente penso eu que a vaidade e o ego, se existir, quando existir, deve ser colocado de lado, e assim trabalhar essas polícias, essa já é a minha opinião, tal qual como foi, se não tal qual como foi desenhada no modelo anterior, mas que tal modelo anterior possa ser aprimorado.
mas que uma solução ela tem que ser dada. Uma solução ela tem que ser dada. Unificação não pode, a Polícia Militar é totalmente contra, o nobre delegado não expôs dessa forma, mas expôs os motivos dele, que ele acha que tem que melhorar, e realmente tem, porque a estrutura da Polícia Civil precisa realmente de material humano, material logístico, eu acompanho isso diariamente lá. Eu desafio os senhores, aí em uma cidade com uma população de 230 mil pessoas, que tem uma delegacia regional como Sete Lagoas tem, não tem. A delegacia de furtos e roubos, é absurdo aquilo lá, hoje. Condições de trabalho totalmente insalubres para quem está lá trabalhando, porque como lá era cadeia pública, o cheiro de lá é absurdo. Então, só para terminar, agradeço a oportunidade de vir aqui contribuir, espero ter somado ao tema, e obrigado a todos. Obrigado, doutor. Registrar a presença do